Então vamos lá, meus amigos, ainda sobre direito societário, dando prosseguimento, né, aquele tópico 2.3, em que nós estamos debatendo, discutindo a questão do regime legal em que essas sociedades elas se encaixam. Então eu estava comentando com vocês que a melhor alternativa, o melhor caminho é que nós façamos essa divisão entre o regime jurídico empresarial e o não empresarial, para a gente estabelecer um código. Toda vez que eu me referir ao regime não empresarial, é como se vocês estivessem, né, tratando, cuidando na doutrina do chamado regime simples, tá bom? Então, dentro dessa visão, a primeira forma da gente organizar os tipos societários dentre esses dois regimes, de enquadrá-los no empresarial e no não empresarial, é pelo próprio tipo, pelo próprio modelo do tipo. A legislação ela faz essa separação, essa distinção, especialmente lá no artigo 982 do Código Civil, para ser bem mais preciso, no parágrafo único, para a gente também não perder tempo. Nós poderíamos encaixar, logo no regime empresarial, dois modelos de sociedade, dentre aqueles 9 que nós comentamos no primeiro item. A sociedade anônima e a comandita por ações, elas são essencialmente sociedades totalmente vinculadas ao regime empresarial. Então nós incluiríamos nesse regime. No que se refere às sociedades não empresárias, o artigo 983 do Código Civil, embora numa redação, no meu entender, um pouco confusa, ele vai tentar nos dizer que existem modelos de sociedade que não estão enquadrados no regime empresarial. E dentre esses tipos que não estão enquadrados no regime empresarial, de uma forma indireta, nós pensaríamos o tipo da sociedade simples, inserido no regime não empresarial. Um outro modelo de sociedade que também deve ser inserido no regime não empresarial, agora com base no parágrafo único do artigo 982 do Código Civil, seria a cooperativa, a sociedade cooperativa. E vejam que os dois dispositivos, tanto o parágrafo único do 982 quanto o 983, eles são um pouco confusos. O 982, parágrafo único, no finalzinho dele, ele acaba afirmando que as sociedades cooperativas, elas são sociedades simples, quer dizer, estão inseridas no regime simples. Mas se nós não tivermos essa informação anterior, de que o termo simples pode ser sinônimo de regime, vai nos dar a entender que a sociedade cooperativa é igual à sociedade simples, e não é verdade. A melhor maneira, né, para a gente encontrar essa vontade da lei, a mens legis, é exatamente dessa forma. Você compreender que a sociedade cooperativa ela está no mesmo regime da sociedade simples, ou seja, ambas são inseridas e tratadas como organizações não empresariais. Então, via de regra, não estão submetidas nem à falência, nem à recuperação, seja judicial ou extrajudicial, como instrumento de solução de crise. Para esses modelos societários, se tiverem que atravessar uma condição de crise, serão aplicados os institutos gerais do Código Civil, do Código de Processo, como a execução, por exemplo. A questão é que ali nós temos uma diferenciação baseada no tipo societário, tá bom? Mas a leitura do caput do 982, por exemplo, nos mostram que existem modelos de sociedades que se encaixam num regime ou outro, não em decorrência do tipo, mas em decorrência do modelo de atividade que se realiza através deles. E por isso que eu te disse que nós teríamos uma espécie de terceira categoria, né, que seria um dos chamados tipos híbridos. Em verdade, todos os demais tipos que não foram mencionados ainda estariam alinhados nessa categoria. Então a gente poderia mencionar a sociedade em comum, a conta de participação, poderíamos mencionar a nome coletivo, poderíamos mencionar a comandita simples e principalmente sociedade limitada. E por isso que eu não desprezaria essa categoria, justamente pela presença da sociedade limitada, que é, como eu te disse antes, e você sabe disso, a sociedade mais frequente entre nós. Então veja, a sociedade limitada, ela tanto pode servir a uma atividade que seja enquadrada como empresarial, e nesta hipótese
ela será submetida ao regime empresarial, quer dizer, ficará suscetível à falência e recuperação, por exemplo, como uma sociedade limitada, em decorrência da atividade realizada através dela, não ser empresarial, poderá ser enquadrada no regime não empresarial. Então você percebe que em relação a esse modelo especificamente, que é o mais usado, a situação é um pouco mais complicada, porque eu não tenho como presumir ser a sociedade limitada submetida a qualquer dos dois regimes. Eu tenho que, na verdade, investigar a atividade, o objeto que se realiza através dela. É muito mais provável que a sociedade limitada esteja relacionada a um objeto de natureza empresarial. Mas eu não posso afirmar isto para você, embora seja o mais provável. Então reparem que nesse regime nós temos um outro detalhe, nós temos uma outra questão. Como é que nós apuramos, então, ser o objeto realizado através da sociedade limitada empresarial ou não? Nós basicamente voltamos para aquela lição que nós aprendemos no Direito de Empresa 1, onde tudo começa. Que, aliás, é um tipo de referência que já está inserida no caput do artigo 982. Ele basicamente nos manda observar a qualidade da atividade realizada, os elementos, as características da atividade. Resumindo a história, para a gente não se alongar. Nós sabemos que o que bem caracteriza uma atividade, a exploração da atividade econômica como sendo de natureza empresarial, é a forma de exercer a atividade com um elemento organizacional. A organização é um elemento fundamental. 986 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Essa organização, para que a gente também não se alongue muito, nada mais é do que o atributo da impessoalidade. Exercer a atividade econômica sob o manto da impessoalidade, quer dizer, estarmos diante de atividades que podem ser delegadas para outras pessoas sem prejuízo da qualidade, é o que marca, é o que define essa tonalidade da empresarialidade. É bem diferente da atividade de fundo ou de conteúdo pessoal, em que a pessoa do exercente é fundamental para o sucesso ou para a realização daquele empreendimento. Eu acho que eu já mencionei isso em sala de aula, né? Se a gente compra uma franquia de uma rede de fast food, por exemplo, aquela atividade ela é tipicamente empresarial, porque em nenhum momento, nenhuma daquelas etapas, o titular daquela franquia é obrigado a participar das operações que ela exige, das múltiplas tarefas que são exigidas para que aquela atividade se desempenhe. Todas elas podem ser delegadas. O gerente pode ser delegado, o caixa pode ser delegado, o cozinheiro pode ser delegado, o atendente pode ser delegado, mas isso é totalmente diferente do universo pessoal. Por isso que a gente costuma, mencionar na sala de aula que uma atividade realizada por um psicólogo, por exemplo, ela seria de natureza estritamente pessoal. Quando ele, no seu consultório, claro que ele pode legalizar a sua operação, e hoje nós não pensaríamos na impossibilidade dele constituir uma sociedade limitada unipessoal, por exemplo, que é um assunto também que a gente vai abordar bem mais à frente, mas, entretanto, ele, no exercício da sua atividade, ele é fundamental para a eficácia dela, para o bom desenvolvimento dela. Não se imagina que o psicólogo, não podendo aparecer num dia de consulta, que a sua secretária faça o seu papel. Porque o exercício daquela função, naturalmente, goza de técnicas, detém técnicas que uma pessoa ou outra não vai saber dominar. Então, isso diferencia o elemento organizacional, a presença do elemento organizacional associado à ideia da impessoalidade, com a ausência desse elemento. Então, existem esses 5 tipos societários a que eu me referi, que são tipos que, na verdade, não têm essa pré-definição. Eles submetem-se ao regime empresarial ou não, dependendo da qualidade da atividade realizada através deles. Ok? Eu acho que o último ponto para a gente deixar esse item referente
ao regime legal seria tentar compreender a previsão da legislação de elevar o modelo da sociedade simples a um modelo de grande utilidade, inclusive, para o regime empresarial. E que utilidade é essa? A gente percebe em várias passagens da legislação que a sociedade simples ela é utilizada como fonte supletiva. E, naturalmente, ela é utilizada, as suas regras, as suas normas, elas são utilizadas para suprir omissões, lacunas dos outros capítulos, inclusive dos capítulos referentes às sociedades empresárias. Importante que se diga. A sociedade simples, portanto, hoje, dentro do nosso regime brasileiro, por mais que ela não pertença ao regime empresarial, as normas da sociedade simples, do tipo da sociedade simples, ou seja, aquelas regras inseridas dentre os artigos 997 a 1038 do Código Civil, são regras válidas para suprir possíveis lacunas dos demais modelos societários. E existem inúmeras passagens ao longo dos artigos que estão no Código Civil, dentre aqueles que nós mencionamos, que apontam para isso. Em relação à sociedade em comum, que é uma sociedade não personificada, o artigo 1080 e 1085. Eu agora estou com o código aqui, totalmente diferente da situação de sala de aula. Eu agora tenho a legislação aqui. E diante dessa legislação eu posso dizer isso com mais precisão. Mas seria o artigo 986, não me falha a memória. O próprio artigo 986, ele vai nos ajudar a entender que a sociedade em comum, contendo lacunas, né, na sua previsão, nós poderíamos usar as normas da sociedade simples como fonte supletiva. Finalzinho do artigo 986, vou direto para ele. Forem compatíveis, observadas subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. E vejam que a sociedade em comum é uma sociedade que pode ter natureza empresarial ou não. A gente, na verdade, vai observar isso para vários modelos societários. Se nós formos a sociedade limitada, que é a mais frequente, né, entre nós, a gente vai fazer essa mesma observação, a gente vai perceber a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Aqui na descrição, por exemplo, do artigo 1053 do Código Civil, fica bem claro no 1053, as normas da sociedade limitada, elas podem conter omissões. Portanto, em havendo essas omissões, nós deveremos suprir esta lacuna com as normas da sociedade simples. As sociedades anônimas, por exemplo, no artigo 1089, elas admitem possíveis lacunas. Elas têm uma regra, uma legislação específica que cuida delas, da SA e da Comandita Apurações, que é a Lei 6.404, de 1976, mas o artigo 1089, que apenas aponta brevemente as sociedades anônimas, admite que a lacuna da 6.404 é fato ensejador da busca pela fonte supletiva da Lei 6.404, que seria o Código Civil. Então, nenhum impedimento que nós utilizemos, inclusive, as normas da sociedade simples de uma maneira bem particular. Então, isso acaba produzindo para a gente a sensação, confirmando essa sensação de que as sociedades simples são fonte supletiva, inclusive dos tipos societários empresariais. Ok? Eu vou fazer mais uma pausa e no próximo vídeo a gente vai cuidar da classificação da sociedade em relação à estrutura econômica. Tá bom?